Anunnakis. Os deuses astronautas. Anabel Sampaio. E se, depois de 445 mil anos, eles voltassem a escravizar a humanidade? Para Monique, que se tornou a eterna criança sorridente de alma. Para Jaqueline, que pensa em chegar às estrelas da felicidade, mas já nasceu brilhando como um sonho de luz. Com todo o meu amor, para sempre. Agradecimento especial ao amigo Carlos Vanilla, pelas ilustrações cedidas para ilustrar este livro. Capítulo 1. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Com quem Deus conversava quando reverenciou sua criação no Gênesis? O Antigo Testamento afirma, em Gênesis 1h26, que no momento da criação do homem não havia apenas um Deus, e sim deuses que conversavam entre si. Inúmeras religiões acreditavam na participação de vários deuses na criação do homem. Os Vedas atribuem a criação do homem a divindades como Indra, Varuna e Agni. O poema épico de Mahabharata conta que, há milhares de anos, deuses visitavam a Terra em suas carruagens de fogo. Muitas ideias evolucionistas foram introduzidas em nossas mentes por intermédio da religião e da ciência. De acordo com Spinoza, deve ter havido um motivo para terem contado tantas mentiras à humanidade. Não há na mente vontade livre ou absoluta, mas a mente é determinada a acreditar nisso ou naquilo por uma causa que é determinada por outra causa, e assim ao infinito. Spinoza, afinal, quem eram os protagonistas da criação do homem? No princípio as sombras dos gigantes tremulavam pela terra, enquanto os perossauros voavam pelo céu e outros répteis se guerreavam mutuamente. Quando os deuses da antiguidade chegaram à terra, eles empurraram a porta sagrada da vida, trazendo as sementes da linhagem de Amélios, a mais pura descendência genética humana para serem germinadas. Todavia, eles precisavam trabalhar com a polaridade de nosso planeta. Para estabelecer o equilíbrio entre o bem e o mal, eles sopraram o fôlego angelical nas narinas dos homens, dando início à alma vivente. Gênesis 2h07. A informação bíblica é um procedimento cirúrgico, no qual foi introduzido o gene réptil ou a mancha do pecado nas narinas do ser humano. Porém, antes de sujar a raça humana, os deuses preservaram uma linhagem de homens puros, a real linhagem sacerdotal da Suméria, da qual descenderam os patriarcas do Evangelho. Por causa desse apêndice de origem réptil, o homem se tornou agressivo e com um aguçado instinto reprodutor. Dessa forma, o momento da criação do homem foi marcado pela presença da serpente do Éden, tão citada pelos trechos evangélicos e por todos os escritos da antiguidade. Um primata superdotado corrompeu o DNA humano, introduzindo um gene maligno para impedir a encarnação do Verbo. Trechos mesopotâmicos. Figura 1. Adão, Eva e um reptiliano. Você já percebeu que em todas as ilustrações sobre a criação do homem existe a presença da serpente? A raça serpente ou reptiliana é a raça que forneceu o apêndice reptiliano introduzido no homem e que está presente na Terra desde primórdios. Na Índia, as serpentes são os nagas, que vivem no subterrâneo e são associadas à sabedoria. Para os astecas, Quetzalcóatl era o deus do saber, denominado Kukulcán por culturas pré-colombianas. Na China e no Japão, a tradição fala de tempos imemoriais nos quais o mundo era governado pelos reis dragões, e que eles tinham a capacidade de mudar da forma draconiana para uma forma com aparência humana. Na essência, todas as religiões, textos evangélicos, apócrifos e sânscritos narram a mesma história sobre o início da humanidade. Em todos os episódios da criação do homem, os textos mencionam a presença da serpente no momento da criação. A serpente é a representação da raça reptiliana, que esteve presente desde a criação do homem e pela qual herdamos o gene réptil, responsável pela agressividade do ser humano. Entre os animais, a serpente era notável. Entre todos eles, ela tinha as mais excelentes qualidades e em muitas coisas, lembrava o homem. Como os homens, andava sobre duas pernas e era tão alta quanto um camelo. Seus dons mentais superiores fizeram com que ela se tornasse traidora. Ela tinha inveja do homem, tinha inveja do sexo humano. Foi punida por ter tentado Eva. Deus disse: eu criei você para reinar entre os animais, para andar ereta. Mas você não estava satisfeita, então, vai andar sobre o próprio ventre.
Manuscrito de Nag Hammadi. A mitologia estuda os mitos de diferentes culturas. Porém, todas elas descrevem deuses em comum e com denominações diferentes. O deus Apoio era conhecido pelo mesmo nome pelos gregos e pelos romanos. Ele viajava pelos céus, controlava o tempo, ensinava astronomia e as técnicas de construção para os homens. Ele aterrissava sua nave no Monte Olimpo e decidia o destino dos mortais. Há semelhanças entre o deus Thor da mitologia nórdica e o deus grego Zeus. Ambos viajavam em carruagens celestes e portavam armas que direcionavam feixes de energia, capazes de destruir cidades inteiras. Os corpos deles estavam cobertos por uma pele córnea que era brilhante como a luz do dia, como uma veste luminescente. Então suas mentes se abriram porque, quando comeram, a luz do conhecimento brilhou para eles. E quando viram seus criadores, eles odiaram-nos porque tinham formas bestiais. Manuscrito de Nag Hammadi. É pouco provável que civilizações de países distantes e de épocas tão diferentes pudessem inventar deuses em comum e com características tão peculiares. De uma coisa estejam certos: todos os deuses citados pela mitologia possuíam formas bestiais, que em nada se assemelhavam aos homens. Então, por que afirmam que o homem foi criado à semelhança dos deuses? Eles semearam na terra a linhagem de Amélios, considerando-a tão evoluída que ficaram temerosos de que a sua inteligência se sobrepusesse à deles. Foi por isso que eles introduziram o apêndice reptiliano no homem, a fim de que a glândula pineal, uma glândula do cérebro humano, se atrofiasse, definhando a capacidade intuitiva e aumentando a agressividade do homem. Com o estímulo agressivo aguçado, a raça humana se depredaria mutuamente, não aumentando tanto em termos populacionais. Porém, o apêndice réptil também estimulou a vontade que o homem tem de procriar. O estímulo de procriação aumentado preservou a raça humana ao longo dos tempos. Os raros amélios que foram preservados da sujeira do DNA reptiliano originaram os hebreus, uma raça evoluída que viveu na Terra. Foram esses que escreveram o Torá, os 5 primeiros livros de Moisés e também parte do Antigo Testamento. A linguagem utilizada nesses livros foi uma linguagem santa, em que cada letra é um símbolo representando um arquétipo, e suas letras compõem uma figura geométrica, a qual é a mais fidedigna forma de cada entidade espiritual, que ainda permanece em algum lugar do universo. Esses homens foram os sacerdotes da tribo de Levi. Homens de linhagem pura como Moisés, Abraão e outros patriarcas. Eles foram os privilegiados com a vida longa, chegando a viver em média 600 anos. Geneticistas descobriram uma particularidade comum na ancestralidade israelita dos sacerdotes judeus descendentes de Abraão. A particularidade do DNA desses sacerdotes foi chamada de haplótipo modal Cohen, o CMH. O fator hereditário era tão valorizado em tempos do Antigo Testamento que apenas os descendentes de Moisés e Abraão podiam se tornar sacerdotes do Templo de Jerusalém. Essa regra foi implementada desde o primeiro tabernáculo, até a destruição do templo por Tito, no ano 70 d.C. O status sacerdotal do haplótipo modal Cohen era transmitido pelo cromossomo Y, indicando que o sacerdote descendia do único ancestral que viveu em 3000 a.C. Todos os homens que possuíam essa ancestralidade comprovada pelo CMH eram considerados homens da tribo de Levi, os sacerdotes de raça pura. Não seria essa a pureza de raça tão procurada por Adolf Hitler, a qual ele temia estar presente nos judeus? Não achei referências bibliográficas que mencionem o hermafroditismo ou a androginia em seres de Amélios. Porém, encontrei referências sobre hermafrodita ou seres com 2 sexos nos documentos das antigas civilizações. No Hermitage de Leningrado, existe uma cópia da estátua de Policies, do século V a.C., cuja representação é de um ser humano hermafrodita, contendo seios e genitália masculina. Em várias outras obras de arte da antiguidade, são retratadas figuras bissexuais, como a Hienos barbuda dos cipriotas, o Arophitos, com corpo de mulher e genitália masculina. O hermafroditismo é estudado pela Midrash por meio do judaísmo, compondo um Adão hermafrodita, considerando-se que os Adões étnicos eram andrógenos bissexuados com imagem dos deuses. Segundo Heródoto, no antigo país habitado por nômades nas mediações do Mar Negro, existiam os enaneus, que eram homens com aspecto de mulher.
Foi também onde viveu Afrodite, deusa que gerou Hermafrodito, o deus que possuía órgãos sexuais de ambos os sexos. Tudo indica que os homens hermafroditas estavam biologicamente aptos para evoluir e seguir seu curso na história. Segundo Heródoto, Plínio e Platão, o hermafrodita existiu por um período muito longo. Fico a pensar na miscelânea de raças e criaturas bizarras viveram na Terra. E seria difícil de acreditar se não fossem as evidências arqueológicas como fósseis, estatuetas, escritas cuneiformes, hieróglifos e um arsenal de provas que testemunham que uma diversidade de criaturas não humanas habitou o nosso planeta. Figura 2. Estatuetas de reptilianos encontradas nas ruínas das cidades de Ur e Eridu, datadas de 5000 a.C. As estatuetas e representações de humanos com feições de lagartixa ou serpente são características do sul da Mesopotâmia. Todas as confirmações são necessárias para não abandonarmos essa verdade no crivo de nossas descrenças, assim como a ciência parece ter abandonado as mesmas informações ao léu da casualidade. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome, na antiguidade. Gênesis 6 horas e 4 minutos. Mencionar histórias de gigantes em um livro de especulação científica parece ser coisa de maluca. De fato, verdade e loucura são limítrofes. A história de gigantes é tão real que pode ser comprovada por provas arqueológicas. Pelo visto, eles tinham sentimentos. Um gigante que vela o outro na tumba não pode ser irracional. Uma mulher gigante que morreu com seu filho, atracado nos braços, demonstra ter possuído sentimentos, que foram além da defesa de sua prole. Em 1895, Jer encontrou durante suas escavações mineralógicas em Antrim, na Irlanda, um gigante fossilizado. Esse gigante possuía 3,70 metros de altura, 1,97 metros de circunferência torácica, 1,37 metros de comprimento de braços e pesava 2 toneladas, dotado de aparência e morfologia humana. Outro fóssil gigante que foi encontrado em 1895, em Bridle Valley Falls, Califórnia, Estados Unidos, dentro de uma tumba, era uma mulher segurando uma criança. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no Vale do Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam em um monte de um lado, e os israelitas estavam em um monte do outro lado. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 covados e 1 palmo. Samuel 17, 2-4. Os gigantes viveram na Babilônia. Segundo manuscritos, eles andavam acompanhados pelos Nefelins. Os Nefelins foram os deuses que caíram do céu, os supra-humanos que possuíam características reptilianas aladas. As histórias sobre essa arcaica raça de deuses são tão antigas quanto a própria história da humanidade. Aparecem no contexto cultural religioso das grandes civilizações da Suméria, Babilônia, Índia, China, Japão, México e América Central. A civilização egípcia adorava mais de 365 Nefelins. O termo Nefelim aparece 2 vezes na Bíblia hebraica. Vários textos antigos mencionam que eles apresentavam caudas ou asas conforme sua hierarquia. Figura 3. O gigante de Dier. Foto publicada na revista britânica Strand. Naqueles dias havia os Nefilins na terra, e também depois, quando os filhos do verdadeiro Deus continuaram a ter relações com as filhas dos homens e elas lhes deram filhos. Eles eram os poderosos da antiguidade, os homens de fama. Gênesis 6 horas e 4 minutos. Na teologia cristã, católica, ortodoxa e protestante, o termo anjo caído se refere a um anjo que foi expulso do paraíso e exilado para a terra. Esses anjos cobiçariam o poder do mundo, e instilariam sua fúria e seu veneno contra a humanidade ao longo dos tempos. Eles são os reptilianos. A propósito, onde está escrito que eles abandonaram a terra? Capítulo 2. Os reptilianos. Se alguma vez existiu no mundo uma história provada e digna de crédito, é a dos vampiros. Filósofo iluminista Jean-Jacques Rousseau, em uma carta ao arcebispo de Paris, os vampiros existiram na antiguidade. Eles foram os reptilianos da classe dos dracos existente até o final da Idade Média.
Muitos intelectuais como Jean-Jacques Rousseau estudaram com afinco essa raça. A existência de vampiros foi tão real que foi o motivo pelo qual se escreveu Maleus Maleficarum, uma publicação da Igreja de 1486, que consistia em um compêndio de caça às bruxas e aos vampiros. Em 1746, um monge da Ordem de São Benedito, Dom Augustin Calme, publicou também uma dissertação sobre a aparição de vampiros na Hungria, Boêmia, Morávia e Silésia. Dom Augustin era um acadêmico católico romano que nasceu em Lorraine, na França, em 1672. Sua curiosidade começou com a abundância de relatos sobre o vampirismo, relatos provindos da Alemanha e da Europa Oriental. Dom Augustin achou inadmissível que esses relatos fossem ignorados, por causa da riqueza de detalhes e da consistência das informações. Ele chegou a publicar um livro por levar tão a sério o vampirismo. Assim que o fez, uma nova onda desse mal eclodiu na Silésia. Foi quando ele foi acusado por charlatanismo sobrenatural, e foi condenado pela mutilação de mortos, pois abriu vários caixões de defuntos e cravou estacas no peito dos mesmos. O assunto foi proibido de ser comentado em razão da histeria provocada pelo vampirismo. A investigação foi retirada do poder dos clérigos e passou a ser de incumbência da autoridade policial. O assunto sobre o vampirismo caiu no esquecimento ao longo dos séculos. Atualmente volta à mídia com uma nova versão, o galã vampiro apaixonado cheio de galanteios por uma mulher. A saga romântica tomou proporções assustadoras de sucesso, e estou certa de que, se houver uma nova eclosão do vampirismo no mundo contemporâneo, os vampiros arrebatarão milhares de corações apaixonados. Isso é proposital? Isso é uma forma de manipulação mental coletiva? Se for, qual é o propósito? Figura 4. Reptilianos nos blocos de argila da civilização suméria. Os reptilianos draconianos podem ter desaparecido da face da Terra. Porém, outras classes de anjos caídos reptilianos continuam por aqui. Eles são seres carnais, pérfidos, astutos e de baixa frequência vibracional. Eles estão no meio de nós, infiltrados em nossa carga genética. Atualmente são híbridos com genes humanos, tomando a imagem e semelhança humana. Eles estão infiltrados nos órgãos que tomam as decisões governamentais e fazem parte das famílias mais ricas e poderosas do mundo. O que eles querem? Eles planejam dar o último golpe para governar a população da Terra, por meio de um sistema único de governo. Eles cravam seu símbolo réptil, quando um híbrido consegue se infiltrar em um órgão de poder. Seu símbolo é o dragão, ou a serpente. Esse símbolo é a marca da besta. Contudo, podem existir coincidências. Observem os exemplos mostrados a seguir. Qual deles se enquadraria nessa mera coincidência? Figura 5. Escudo da realeza britânica, dragão alado. Figura 6. Fuzileiros de guerra da Marinha dos Estados Unidos. Observe o logotipo com a imagem do dragão alado ao lado. Figura 7. Foto da realeza de Anunnakis, o dragão alado, no centro da nota de 25.000 do Iraque. Figura 8. Museu do Vaticano, dragões alados no teto. Atrás do símbolo reptiliano pode-se esconder o jugo do anticristo. Enquanto isso, as outras raças que deixaram a Terra no passado, aguardam para se aliar à corja no juízo final. Se no mundo contemporâneo, a raça reptiliana congrega as entidades de base intervencionista nas decisões mundiais é porque a elite governamental permitiu essa infiltração em vários órgãos de poder. Se alguém continua acobertando e dando subsídios para a convivência desses seres no meio de nós, é porque esse órgão prostituiu a Terra. Essa entidade entregou a humanidade para o demiurgo. Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios. Covil de toda espécie de espíritos imundos e esconderijo de todo gênero de aves imundas e detestáveis. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor de sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Apocalipse 18, 2-3. A terra se tornou um covil de salteadores. Os reis da terra dão guarita aos reptilianos, seduzidos por algo que eles podem oferecer em troca da humanidade. Qual foi o preço dessa prostituição? Se a humanidade não reagir e tomar consciência dessa verdade, os seres humanos serão escravizados e receberão a marca da besta.